Essa nossa ação aí é um projeto aprovado através do edital da PROECT, né, que financia projetos de extensão aí pelo Ministério da Educação. A nossa coordenadora, a professora Ana Fernandes, que daqui a pouco vai estar com a gente, mas na verdade esse trabalho é fruto de um processo de construção coletivo dos pesquisadores e também com o movimento. O movimento é coautor desse projeto. Uma primeira motivação é perceber o Centro Histórico de Salvador como um lugar que está vivenciando nos últimos tempos um processo de reestruturação urbana, no sentido de que esse é um espaço da cidade antigo, ele tem uma densidade histórica, obviamente, né, pela sua localização, pelo contexto histórico-geográfico, pelas diversas funções que ele continua atualizando, né, desde a formação de Salvador como cidade até os dias atuais, mas o que a gente tem destacado mesmo é uma ação de privatização desse lugar, né, uma tentativa de agentes aí, a gente está falando de empresas imobiliárias, complexos de turismo, se instalando aqui. Isso para o subprefeito é uma coisa importante, através de uma ação do poder público municipal que é no mínimo sem critério ou omissa. A gente conversou muito que esses projetos eles têm um poder de indução, de mudar o perfil dos moradores atuais, e aí o 2 de julho tem características muito importantes. Quase metade do bairro mora de aluguel. Acho que conversar com vocês aqui dá para perceber claramente, a gente tem um público de estudantes que é muito significativo, né? A gente tem um público de artistas, né, além dos trabalhadores formais, informais, pequenos comerciantes, e quando você propõe um tipo de utilização do espaço que está propondo um perfil de renda muito assimétrico em relação ao que é a representatividade atual, isso tem o poder de induzir um processo de segregação forte. Mas também, do ponto de vista de potencialidade, a gente enxergou a instauração de uma forte articulação da sociedade civil, de grupos coletivos, através do movimento Nosso Bairro 2 de Julho. E é interessante que o movimento Nosso Bairro 2 de Julho, ele na verdade ele parece para nós um grande fórum de articulação de grupos diversos que atuam no bairro. Isso é muito interessante, porque a gente vai ver que a compreensão de bairro que a gente quer chamar a atenção para o ponto de partida da elaboração do plano é uma concepção que entende o bairro como um espaço de convivência cotidiana estruturado na diversidade social. Então, o movimento Bairro 2 de Julho afirma isso, né? Reconhece diversos dos seus agentes, dá autovisibilidade, protagonismo, fortalecimento da autonomia desses grupos que fazem essa tessitura social do bairro no seu cotidiano. Então, o plano de bairro ele é uma oportunidade de uma leitura coletiva territorial que dê conta de dar mais visibilidade, especificar mesmo, particularizar o que é mesmo, né? O que significam mesmo essas redes de infraestrutura e equipamentos para a população. Então, assim, o plano de bairro é, na verdade, essa grande discussão com os moradores, né, a partir do seu cotidiano, para, vamos usar essa expressão, espacializar essas demandas. Quando vocês falam do morador, vocês falam também do sem-teto? Sim. Inclusive, assim, a gente tem tentado travar uma relação com o Movimento Nacional de População de Rua. A Lúcia Pereira, que é a coordenadora do movimento, já esteve com a gente aqui quando tivemos com o Dr. Nery também e Edward McRae, discutindo a droga-dependência no bairro e como isso tem a ver com a marginalização, a exclusão social das pessoas que habitam nas ruas. Então a gente tem essa questão como uma questão para nós, né? Isso não significa que a gente tenha já conseguido trazer, né, as pessoas, os grupos, para compor esse pensamento sobre o bairro, sobre o planejamento do bairro. É um desafio que a gente está colocando, assim como os feirantes, assim como os ambulantes, né? Assim, é todo um processo que a gente espera que venha acontecer. Esse projeto ele é um conjunto de intenções nossas, conversadas com o bairro, a partir também o bairro já formalizou demandas né, que ele tem de desenvolvimento, de melhoria, já com a prefeitura inclusive, e a gente tentou incorporar isso, mas ele é
esse conjunto de intenções formatado por um edital, né? Você tem um edital que tem um conjunto de normas, de exigências, de prazo. Então é um projeto que vai ter duração de 1 ano, né? Ele tem um recurso muito pequeno. O recurso do projeto, que é 50 mil, a gente vai usar para contratar estudantes, bolsistas, são 6 bolsistas de graduação, e também material, só material para elaboração de disciplina, de oficinas e das atividades. Né? A quinta etapa é a análise dos instrumentos legais, que a Viviane perguntou. E aí o que é isso? A gente vai ter já esboçado um conjunto de demandas ou de possibilidades, de necessidades de intervenção no bairro. E aí, esses instrumentos legais são instrumentos que estão previstos no plano diretor, que estão previstos no Estatuto da Cidade, que é uma lei que foi criada em 2001 e que estabelece uma série de instrumentos para ampliar o direito à cidade, né, e o desenvolvimento urbano. Então a gente quer, dentro de todo esse conjunto que existe, plano diretor, lei de ordenamento do uso do solo, Estatuto da Cidade, a gente vai pegar todos os instrumentos a partir do que foi levantado e vai identificar o que é que pode ser utilizado no 2 de julho. Por exemplo, existe no bairro uma demanda de criação de ZEIs dentro do bairro. A ZEIs é um instrumento legal que está previsto no Estatuto da Cidade, que é uma zona especial de interesse social, que é uma zona que você delimita no bairro, que define que naquela área você vai ter uma ocupação de habitação social, né? Assim, de habitação que vai receber subsídio, né? Assim, que vai ter um preço especial, que pode ser um aluguel social, enfim, para garantir que diversas classes sociais continuem habitando o 2 de julho. O processo, na verdade, a gente entende, inclusive, que o processo ele é muito mais rico e transformador do que propriamente o plano, mas ele é uma organização, né, desse conjunto de demandas e de necessidades do bairro, que vai virar um produto, né, que é inclusive um instrumento de reivindicação do próprio bairro. Eu sinto que é uma batalha muito desigual, porque, por exemplo, como é que a gente está falando disso aqui, de participação, por exemplo, melhorou, mas o Conselho da Cidade, que é o lugar onde deveria haver representações da sociedade civil para discutir como é que vai ser a cidade, etc. e tal, não existe, ou quando existe é super fraco, ou não tem poder de decisão, enfim. A gente procura apoio do Ministério Público e percebe que o Ministério Público, as pessoas bem intencionadas a viver, pouco poder tem. Quer dizer, é isso que a gente escuta aqui também como movimento no nosso bairro 2 de julho, ao vir aqui toda semana. Assim, não muda a qualidade da coleta do lixo, não muda a segurança, não muda, quer dizer, tem uma coisa, eu não estou fazendo pergunta para ninguém, não. Eu estou querendo dizer que ao escutar essa ideia de plano popular de bairro, além de uma excitação, de uma alegria, de como vamos fazer e tal, tenho também essa angústia. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar também com a galera aí do direito, com a galera de associações mais numerosas, como os ambulantes, feirantes, comerciantes que estão aqui, porque também para a gente poder reequilibrar minimamente essas forças, porque o que a gente está vendo na Vila Coração de Maria, na Praia da Preguiça, esse esgoto a céu aberto que virou a fonte instalada em Baçaí há 9 anos atrás, que continua esgoto a céu aberto aqui no meio do Lago 2 de Julho. E o da Praia da Preguiça, que é um outro problema nosso aqui, que a Baía Marina vai se expandir por cima. A gente fizemos audiência pública no dia 18 de junho, lá na Assembleia Legislativa, com a Comissão de Desenvolvimento Urbano. Estamos batalhando para que aquela praia continue existindo, que ao contrário do que o dono da Baía Marina afirmou, a gente acha que praia é lugar de jogar bola, né? Foi uma coisa que ele disse que não era lugar de jogar bola. A gente acha que é lugar de jogar bola, de atracar barco de pescador artesanal, de criança brincar e de ambulante vender cerveja e comer farofa. A comunidade toda no centro histórico vem lá, vem do Pelourinho. Hoje eu ouvi a cuidadora da minha mãe, ela mora lá no Carmo, e ela falou, mas como vão fechar a praia? A praia que eu levo
estão anunciadas. Eu apresentei na semana passada os mapas e a lista de ruas que vão sofrer intervenções. Tem várias ruas aqui no Rio de Julho que vão passar por requalificação, mudança de passeios, que é um projeto do Parque de Pavimentação, que fica pronto até a Copa. É um projeto do governo do Estado, eles conseguiram fazer captação agora de recursos pela Caixa Econômica Federal e a intenção é que consigam fazer isso de forma muito rápida. Existem também alguns outros projetos que a Prefeitura vai anunciar no próximo mês, que são tirados daquele plano de reabilitação. Então, acho que seria interessante, nessa metodologia de vocês, ter conhecimento desses planos maiores que já estão em andamento, que podem começar a qualquer momento, antes de fazer a outra parte com a comunidade. Para você já começar a fazer o tratamento sabendo o que está acontecendo, ou que está previsto para aquela área. Para a gente não perder o esforço da comunidade. A gente tem tudo isso, sabe? A gente tem pesquisadores que acompanham esses planos, que estudam lá que a Ana citou. A questão, Fábio, o problema dos planos é que nada que está sendo colocado pela comunidade como demanda está aparecendo como proposição, entendeu? A maioria O povo não foi ouvido, o povo local, não foi ouvido, Fábio. E às vezes é ouvido e não é incorporado mesmo assim na definição. Acho que é a grande questão, acho que você como gestor da subprefeitura que responde pela área, tem que pegar o que está colocado aqui de demanda e fazer esse trabalho aí, inclusive do gestor, fazer esse confrontamento para saber o que é que está aparecendo lá nessas ações que já estão definidas, estão com verba, porque do que você está me falando aí eu não vi nada do que está colocado na lista, por exemplo, que o movimento apresentou desde o ano passado na audiência pública. Eu trabalhava na Comissão de Desenvolvimento Urbano, a gente apresentou um relatório de mais de 120 páginas com tudo isso detalhado. E nada do que você falou, por exemplo, tem quadro que sai na audiência pública. Eu acho o seguinte, a gente se acostumou, não é que se acostumou, assim, nas últimas 2 décadas, eu acho que a gente viveu um pouco numa situação que é de se organizar para se contrapor a algo, né? Então, audiência pública, etc, etc. Só que quando você vai negociar sobre algo que você não conhece, que tem uma complexidade técnica brutal e um tempo muito limitado de discussão, é muito desigual esse processo, né? Então, o que a gente está percebendo um pouco com o plano de bairro é que como ele está articulado às ameaças, digamos assim, né? Mas ele tem um processo de construção que vai examinando os projetos, que vai vendo alternativas. Num processo público de discussão, eu acho que talvez o processo de negociação possa vir a ser mais equilibrado, a depender do grau de democracia que esteja imperando naquele momento. Então, eu acho que é como se a gente tivesse uma longa audiência pública sem atenção da decisão imediata, né? É um processo cansativo, é um processo que exige muita dedicação, é um processo que pode dar em nada, sim, é o que Glória falou, é uma disputa, né? Mas para disputar hoje, há que ter outras armas que não simplesmente uma grande assembleia onde todo mundo vota contra, né? Não é só esse o processo, do meu ponto de vista. Agora, Fábio, uma proposta que eu queria te fazer, e que bom que você está aqui, acho que isso é uma coisa extremamente importante, é o seguinte, assim como você traz as propostas da Prefeitura, que agora vai discutir com ECAS, aquele planão que foi feito há alguns anos, etc., eu acho que seria interessante também, não sei se você já tem uma cópia desse relatório que foi feito das reivindicações do bairro, que esse caminho fosse ao contrário também, entendeu? De pegar esse conjunto de demandas que tem no bairro e tentar negociar com a Revita, com a Embasa, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Cultura, com o prefeito diretamente. Então, negociar com o governo do Estado, chamar o governo do Estado aqui, acho que você pode ter um papel de articulação extremamente importante na medida que você está responsável por uma coisa que é nova em Salvador, as subprefeituras praticamente existiam, mas não funcionavam, né? Eu não conheço sinceramente quais são os poderes que você tem. Né? O projeto está em implantação ainda, nós não temos ainda a sede, as centrais de atendimento. A intenção do prefeito é que a gente tenha em cada região pelo menos uma central de atendimento para iniciar, para facilitar o contato dos moradores com a prefeitura. No nosso caso, a central vai ser lá na Praça da Sé, Central Centro, e teremos uma outra unidade em Brotas.
E além dessa facilidade de oferecer todo o serviço da prefeitura no mesmo lugar, para facilitar o contrato e precisar memorizar todas as siglas de secretarias e procedimentos complexos, a gente tem que fazer o contato com a comunidade. Então, o que a gente vem fazendo desde a avaliação é buscar conhecer todos os movimentos, indivíduos, verificar o que é que eles fazem, qual é a estrutura, como eles funcionam, para poder ter esse canal de comunicação. E a forma assim, organizada de fazer isso é através de um conselho. Eu avisei semana passada que ia ser dia 29, mas foi adiado para o dia 5 de agosto. O prefeito vai fazer o anúncio desses conselhos das regiões administrativas. E aí vai anunciar o prazo para inscrição e votação para a eleição dos membros. Então esse conselho vai ser permanente e vai atuar junto com cada subprefeitura no planejamento da região. Aí tem a intenção de se fazer um processo de planejamento orçamentário com as comunidades. Foi isso que eu apresentei para ele semana passada. A gente está desenhando modelos. Dentro do que o prefeito tem como prioridade, o cronograma apresentado por aqui não serviria para a gente, porque eles precisam de uma coisa um pouco mais rápida, um período mais curto. A metodologia que a gente estava apresentando, ela poderia ser feita em 3 meses. Seria algo um pouco mais simples, mas atenderia a esse prazo para que se iniciasse já o uso disso com o orçamento do ano que vem. Se a gente fizer isso, não, porque foi a ideia do grupo de juntar as duas coisas. Assim, pelos cronogramas seria um pouco mais difícil. Então, agora só uma curiosidade, esse conselho vai ser montado como? Ele tem quantas pessoas, tem segmentos específicos? Como é a montagem do conselho? Como a lei é única para todo o município de Salvador, aí ele tem uma quantidade mínima de membros e depois tem uma quantidade variável de acordo com a população de cada região. Para participar do conselho, a gente já é preocupado com essa questão de muitos grupos não terem registro, não terem sede própria. A gente não vai exigir CNPJ nem CEP, vai exigir apenas comprovação de atuação. Os grupos envolvidos provarem que tem uma atuação comunitária, que tem representatividade. Aí vale eventos, filmagens, relatórios, correspondência com a prefeitura, tudo que tiver a provar que atua há pelo menos um ano naquela região, que representa aquela região. Aí esses movimentos podem indicar. No dia 5 vai ser apresentado o modelo de edital para a eleição desse conselho, para a criação desse conselho. A gente está meio que cansado dessa coisa do planejamento estratégico de cima para baixo, né? Quer dizer, esses grandes planos de cursos, eles acabam entrando numa lógica que, enfim, que é meio segregadora, que a gente cria um processo de identificação muito extenso. Eu acho que é importante que o poder público agora também, de certa forma, se alinhe com as práticas de resistência. A gente sabe que existem formas de pensar que são muito diferentes. Os pessoas vão ver que a metodologia que os meninos estão desenvolvendo para a atenção do território é uma metodologia do desenho de uma outra cartografia, né, uma cartografia de resistência, uma cartografia que não se abarca simplesmente da superficialidade ou apenas ligada a planos, diretores, legislações. Ele tem uma outra lógica. Eu acho que, enquanto relação de metodologia, é uma questão bacana de incorporar, não é demorada, essa coisa de, porque participação popular ou participação demora. Não é questão que demora, a gente também tem que aprender a entrar na velocidade das respostas de uma maneira mais veloz, a cidade está aí. Então, assim, é só para marcar muito bem a nossa posição ética, estética, de estar tentando assegurar também uma qualidade de habitação dos centros urbanos compatível com a infraestrutura que a cidade traz e também entrar nesse parâmetro de uma luta de um direito à cidade de fato, e não um direito superficial, abstrato. Então, eu queria colocar isso de uma forma muito clara, assim. Eu acho que a gente tem que criar mecanismos de parcerias, de estar entendendo as forças, né? O que o empresariado está pensando, o que os comerciantes estão pensando, o que os moradores de rua estão pensando. Como a Ana falou, a gente tem que coexistir com essas forças todas e criar alguma possibilidade de redução de danos nessa altura do campeonato.